Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal do YouTube Curte Mendonça para mais um vídeo intitulado O Narcisista Sente Emoções? O narcisista sente emoções? Este é um vídeo muito importante, foi pedido por muitos pacientes e ex-pacientes meus, alunos, seguidores, pessoas que interagem comigo no Instagram, vítimas de narcisistas malignos e através de outros meios. Por que tal tema? Porque estas pessoas que interagem comigo de algum tempo para cá têm me enviado publicações, entrevistas, apresentações, lives, em que psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, analistas comportamentais, coaches, ou seja, vários divulgadores de opiniões e até de conhecimento têm defendido a tese de que o narcisista sente todas as emoções, inclusive culpa e remorso. Esses profissionais, esses divulgadores, defendem a tese de que os narcisistas sentem culpa e remorso e que arranjam uma maneira de fingir atribuindo culpa aos outros, mas eles sentem todas as emoções e culpa e remorso. A consequência natural desse raciocínio de que os narcisistas sentem todas as emoções, inclusive culpa e remorso, é que eles são fingidores, fingem que não sentem, atribuindo aos outros, mas sentem. A consequência natural desse raciocínio é que a culpa, o remorso, a consciência moral chega a doer na mente do narcisista. E ele elabora isso fingindo que tudo de ruim se deve à responsabilidade dos outros, especialmente do alvo. Será, pessoal, que essa tese resiste ao teste empírico do mundo concreto, à experiência clínica de quem está acostumado a lidar com vítimas, tratamento de vítimas desses espoliadores entre nós, e inclusive quem está acostumado à tentativa dos manipuladores conquistarem os médicos e terapeutas no sentido de demonizar o alvo, a vítima deles, ao passo que ele tenta conquistar a simpatia do terapeuta para a sua agenda exploradora disfarçada de cuidado. Será que essa tese resiste ao estudo do transtorno de personalidade narcisista? Será que essa tese resiste aos exames mais novos de neurociência, de imagem funcional do cérebro? Este é o propósito deste vídeo. O narcisista sente todas as emoções? O narcisista sente
culpa e remorso. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Kurt Mendonça, sou neurocirurgião, sou neuropsicanalista, tenho formação em psicanálise clínica. Toda a minha formação foi fazendo a ponte da psicanálise com a neurociência moderna, o que há de mais atual no estudo de neurociência, inclusive de imagem funcional. Eu sou neurocirurgião, lembrando, por isso que eu sou neuropsicanalista. Sou também processualista civil. Sou especialista no puro mal, o narcisismo maligno, e autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física, e que há 3 anos, desde 2019, tem permanecido em primeiro lugar como mais vendido na categoria de abuso sexual. Vamos passar agora à análise crítica da tese defendida por aquelas pessoas que dizem que o narcisista sente todas as emoções. Fazendo aqui uma ressalva, pessoal. Aqui nós não intentamos fazer críticas pessoais. As críticas pessoais são críticas frágeis, mesquinhas. Nós aqui vamos fazer uma análise da tese, sem mencionar nome das pessoas que a defendem, e vamos ver a tese se ela resiste ao teste. Como dizia o filósofo da ciência Karl Popper, da metodologia científica, um filósofo, dizia: a ciência é talvez a única atividade humana em que os erros são sistematicamente criticados e, com o tempo, corrigidos. Ou seja, a diferença da ciência para as crenças dogmáticas é que a ciência se permite criticar sempre as verdades temporárias. Não há verdade absoluta e eterna, dogmática, incontestável na ciência. É preciso contrapor a narrativa com os fatos, com a experiência da vida real. Se os fatos não corroboram a narrativa, temos que rever a narrativa, a tese, para que ela passe a abranger os fatos que estão fugindo da explicação da tese. Do mesmo jeito que Albert Einstein afirmou que só a especulação ousada pode nos levar adiante e não o acúmulo de fatos. Então, o que faz a diferença na construção do conhecimento científico é a possibilidade de criticar. Ninguém é dono da verdade. Inclusive, na introdução do meu livro, eu explico como, depois de 42 anos, acreditando em determinados princípios basilares, a partir de determinadas experiências pessoais e leituras de livros divisores de água na minha vida, eu dei uma virada de Copérnico, tive de rever conceitos básicos e daí reconstruir
toda a estrutura, todo o paradigma existencial que norteava a minha vida. Mas, Dr. Kurt, se tantas pessoas de formação, de saúde mental, de filosofia, de psicologia, de um modo geral, defendem tal tese, onde está o esteio, o suporte, para mostrar, para contrapor a versão deles? Primeiramente, pessoal, aqui no meu livro, eu tive esse cuidado. Tem aqui um capítulo em que eu explico as várias tonalidades de narcisismo. E eu explico que todos os transtornos catalogados no grupo B de transtornos de personalidade do DSM-5 fazem parte de um mesmo espectro. São 50 tons de narcisismo. Existe uma gradação de malignidade. Narcisista, histriônico, borderline e psicopata. O borderline exige uma ressalva, é que o diagnóstico de borderline, isso está nos próprios livros de saúde mental, eu já publiquei, divulguei isso em várias aulas, é uma caixa em que muitos profissionais, quando não sabem diagnosticar os traços disfuncionais de personalidade, colocam lá no saco, na caixa do borderline. Existe, então, o borderline genuíno, primário, e existe aquele falsamente diagnosticado como borderline, na verdade, apresentando um conjunto de sintomas consequência de situações de estresse tóxico por décadas. E pessoas apresentam uma labilidade emocional, um destrambelhamento da saúde psicoemocional e física em consequência de situações de estresse tóxico, de conviventes íntimos, espoliadores, causadores de drama e caos. Então, muitas pessoas que, na verdade, são portadoras da síndrome do estresse pós-traumático por abuso de conviventes íntimos são diagnosticadas como borderlines, sem, na verdade, serem. Quando os borderlines genuínos, aqueles que estão lá no grupo B do DSM-5 de transtornos de personalidade, todo o borderline que está lá, todo, assim como todos eles que estão lá, narcisista, histriônico, borderline e psicopata, que na verdade, na linguagem técnica, nem se chama mais psicopata, se chama antissocial, dissocial, todos eles fazem parte do espectro da zero empatia. Eu explico isso na parte inicial do meu livro, O Espectro da Zero Empatia. E de onde o senhor tirou isso, Dr. Kurt? No final do livro, eu menciono 80 referências. Como é um livro muito simples, introdutório, eu, a pedido dos colaboradores, pessoas que já haviam sido desenredadas e libertadas da teia sombria de narcisistas, elas conheceram mais de 300 referências bibliográficas, elas conhecem. As pessoas que privam de uma aproximação mais íntima, de compartilhamento de conhecimento, inclusive meus pacientes, que nós damos suporte online, eu sempre compartilho literatura, fontes, referências,
essas pessoas têm acesso a mais de 300 referências bibliográficas, nas quais eu tenho embasado toda a minha espinha dorsal do conhecimento de que todo o grupo B é um mesmo espectro de um fundo comum da zero empatia. No livro Mindhunter, de John Douglas, que foi feita uma série do Netflix, na série ele é representado pelo personagem Holden. Ele foi que criou a unidade de ciência comportamental de quântico na Virgínia do FBI. E John Douglas, na série, tem um capítulo que se chama A Batalha dos Psiquiatras, em que ele mostra isso desde lá, a década de 80, quando ele começou a trabalhar na sistematização do perfil comportamental de criminosos seriais. Ele viu como os psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que avaliam, fazem perícia de criminosos, infratores, como eles se baseiam no autorrelato apenas, de uma maneira mais simplista, e ficam dissociados dos fatos, do histórico. Eles se atêm nas narrativas e são muitas vezes engabelados, porque o manipulador vai falar para o entrevistador, o perito, aquilo que ele quer ouvir. Então, este capítulo do Mindhunter mostra como quem entrevista os manipuladores narcisistas são suscetíveis de serem manipulados, coisa que o próprio Robert Hare, já no livro Sem Consciência, que é uma obra-prima do estudo dos transtornos de personalidade narcisista, psicopata, ele mesmo relata no livro como ele foi, o sem consciência, engabelado por manipuladores lá no presídio canadense, onde ele já era formado em psicologia, mas não entendia nada de narcisismo e psicopatia, por determinado fulano que era um manipulador de carteirinha. E no livro recente, com Paul Babiak, Robert Hare, no livro Cobras de Terno, Snakes in Suits, que ele fala dos narcisistas e psicopatas de colarinho branco no ambiente organizacional, institucional. Eles conseguem manipular e passar a perna em todo mundo e se saírem como vítimas, como mártires. O Robert Hare, inclusive, é um dos pioneiros no estudo de ressonância magnética funcional. Ele submeteu as pessoas do grupo B, narcisista, psicopatas, histriônicos, borderlines, a voluntariamente, com benefícios legais, contratuais, processuais, a se submeterem à ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional é um estudo de imagem do cérebro em que, diante de certas atividades, as áreas do cérebro que acendem são as áreas envolvidas com aquela atividade. Se a pessoa está fazendo movimento, é a área motora. Se a pessoa está tendo estímulo visual, é a área visual. Estímulo auditivo, a área auditiva. E Robert Hare, no livro Cobras de Terno, com Paul Babiak, ele mostra como narcisistas, psicopatas, que foram submetidos a estudo de ressonância magnética funcional voluntariamente,
Isso está longe de ser usado na perícia judicial, porque são estudos pioneiros. Ele mostra lá que quando narcisistas e psicopatas escutam relatos que nas pessoas empáticas que sentem emoções positivas, culpa, remorso, solidariedade, compaixão, tristeza genuína, áreas do sistema límbico, mas áreas que envolvem emoções positivas, ascendem nas pessoas empáticas. Ao passo que nas pessoas do espectro da zero empatia, narcisistas, psicopatas, as áreas que ascendem ao serem submetidas a histórias ou visões ou situações, lembranças, relatos que mobilizariam as áreas da empatia. Nos narcisistas e psicopatas, as áreas que ascendem no cérebro são as áreas da linguagem e do racional, demonstrando aquilo que os estudiosos que empiricamente lidam com esses seres perversos já sabiam. É que os narcisistas e psicopatas, eles entendem aquilo que toca o coração das pessoas empáticas. E eles aprendem a mimetizar linguagem racional. Como copiar, qual expressão fingir. Mas eles não sentem, as áreas das emoções positivas não ascendem. Eles não sentem essas emoções positivas porque eles soterraram por uma questão vocacional de escolha as emoções positivas, adotando a ideia de que quem sente emoções positivas é um fraco e é uma pessoa fácil de manipular. Não bastasse Robert Hare, o Sir, recém-intitulado Sir no Reino Unido, Simon Baron-Cohen, no livro A Ciência do Mal, The Science of Evil, ele tem estudos e explica, inclusive, as áreas do sistema límbico envolvidas nas emoções positivas. E ele mostra como todo o grupo B de transtornos de personalidade do DSM-5 tem em comum a empatia zero. E mesma coisa que o Robert Hare já defendia. No livro dele, ele mostra como as pessoas do grupo B, narcisistas, histriônicos, borderline, genuínos, não os falsamente diagnosticados como borderline, e psicopatas, que atualmente são chamados de antissociais, dissociais, têm em comum o espectro da zero empatia. Não sentem, pessoal, culpa ou remorso, solidariedade, afeto, compaixão. Não bastasse isso, 2 narcisistões resolveram contar a história da dinâmica narcisista do ponto de vista deles. Sam Vaknin, um israelense, radicado na Macedônia, tem vários livros. O mais completo é o Auto-Amor Maligno, Narcisismo Revisitado, em que ele deixa lá, ele como narcisistão, mostra como o narcisista não sente emoções positivas, somente emoções negativas. Outro narcisistão, este britânico, H.G. Tudor,
que é autor de mais de 50 livros sobre a dinâmica narcisista e que foi obrigado a fazer um tratamento, entre aspas, com 2 psiquiatras para não ser deserdado de uma família de sangue azul no Reino Unido e também ter mitigadas algumas penalidades legais por infrações reiteradas que ele tinha cometido, ele passou a escrever sobre essa dinâmica. E o H.G. Tudor, ele é muito explícito, que o narcisista, ele considera as emoções positivas como fragilidades, coisas da ralé, da plebe rude. O narcisista só sente emoções negativas. Então, pessoal, é preciso muito cuidado com esses entendimentos fluidos de que o espectro narcisista da empatia zero possui culpa e remorso. Uma das pedras fundamentais do narcisismo maligno é a blindagem de culpa. Não há narcisista que sinta culpa ou remorso. A sutileza está em diferenciar sentir de fingir sentir. Um narcisista com culpa e remorso autênticos é um oxímoro, um paradoxo, um duplo pensamento, uma dissonância cognitiva. Não há como você defender que alguém é narcisista e ao mesmo tempo sente culpa e remorso. Ou é uma coisa ou outra. Se ele sente culpa e remorso genuínos, ele não é narcisista, perverso, maligno. Se ele é um narcisista perverso, maligno, ele não sente culpa e remorso. São coisas excludentes. O problema é que as pessoas, elas são muito manipuláveis. As pessoas empáticas, que querem acreditar sempre que no fundo, bem no fundo, vai encontrar o petróleo naquela terra árida do narcisista. Até porque o narcisista, ele usa palavras como instrumentos de manipulação. Ele usa um duplo pensamento. Ele usa palavras excludentes para causar uma dissociação na mente das pessoas empáticas. Por exemplo, o narcisista promove guerra em nome da paz, promove ódio em nome do amor, promove escravidão em nome da liberdade, promove mentira em nome da verdade, promove escassez em nome da pujança, promove ignorância em nome da sabedoria, promove sabotagem em nome do incentivo, promove controle absoluto, coercitivo, em nome do zelo, do cuidado. Então, para o narcisista, simular culpa e remorso, isso é o jogo da piedade, é o jogo do choro. Narcisistas são, todo o espectro narcisista, ele é blindado de culpa e remorso. Senão, a pessoa não é narcisista. Mas é que eles são fingidores, sim, mas eles não chegam à noite, na hora de dormir, e dizem: caramba, que besteira que eu fiz com a minha filha. A maltratei, a humilhei. Isso não acontece.
Não acontece do narcisista chegar à noite e ficar uma noite insone, pensando em como se excedeu, machucando a esposa. Não existe isso. O narcisista dorme o sono dos justos, entre aspas, ao passo que seus alvos passam a ficar noites insones, com o botão do pânico constantemente apertado, pisando em ovos diante da relação de montanha-russa, altos e baixos, que é uma relação disfuncional narcisista. Então, pessoal, vamos atentar para essa correção. O narcisista, para preservar o construto que é o falso eu, ou seja, a fachada, que esconde por trás dessa fachada uma couraça e várias camadas, para esconder o verdadeiro eu, o monstro, a criatura, a podridão que é verdadeiramente o narcisista. Então existem várias couraças de proteção para que o construto seja preservado, o falso eu, a fachada. E a fachada, inclusive, ela é adaptável aos contextos, assim como um camaleão se camufla mudando as cores de acordo com a paisagem. O narcisista também muda a fachada de acordo com a conveniência e o ambiente. Por isso que ele compartimentaliza as áreas de atuação da sua vida. Ele apresenta uma fachada no trabalho, no ambiente religioso, para amigos, no clube. Uma fachada que melhor se adeque, se amolde ao contexto. Uma fachada que vai fazer o narcisista obter mais poder e controle, adulação, admiração, atenção. Para a preservação desse construto, é preciso uma blindagem através da manutenção de poder, controle, atenção positiva ou negativa. Positiva, adulação, admiração. Negativa, ódio, ira, que é o combustível. Blindagem de culpa e compartimentalização da realidade através de um processo de pensamento paradoxal, contraditório e autoanulável, que é o duplo pensamento. Eu estou ferrando com a sua vida. Em linhas gerais, é isso que o narcisista faz com o alvo. Em nome do amor, do que é melhor para você. Quando falamos, então, pessoal, Curte Mendonça, eu falo no meu livro, baseado nos estudos, nas referências, no que há de mais recente na neurociência, porque existem coisas que foram idealizadas, pensadas, teses teóricas ao longo do estudo psicológico, psicanalítico, que resistiram ao teste do tempo. Outras coisas não resistiram. É a história que eu falei aqui de Karl Popper. A ciência ela é criticável e reconstruível para se adaptar à realidade fática. Então, quando eu digo que o narcisista não sente emoções negativas, não sente emoções positivas, só sente emoções negativas, eu quero dizer que o narcisista não sente afeto, amor, compaixão, desprendimento, solidariedade, culpa e remorso. Todas as emoções que envolvem reciprocidade, sacrifício e o reconhecimento do outro como ser humano, o narcisista não sente.
genuinamente, mas ele finge sentir através da camuflagem, mimetização. Mas o narcisista sente as emoções de irritação, raiva, fúria, inveja, ressentimento, agressividade quente ou fria, ou seja, agressividade ostensiva ou fria, agressiva passiva, tratamento de silêncio, retirada da atenção do alvo. Ciúme doentio, controle absoluto. O narcisista, que está lá no espectro da empatia zero, pessoal, não sente emoções positivas. Quando o narcisista ele diz que está feliz, o narcisista não sente felicidade, pessoal. Ele sente euforia, poder e controle combustível. Quando o narcisista diz que ama, ele não sente amor. Ele sente a euforia pelo poder e controle e combustível que está obtendo do alvo, que está sendo enredado. É o prazer da caça. Quando o narcisista diz que se arrependeu, é mentira, é a manipulação. Porque o narcisista é um mentiroso patológico. Ele tem um duplo padrão e hipocrisia. E é por isso que, ao o profissional de saúde ou de saúde mental acalentar a esperança de que o espectro narcisista tem sim emoções, isso é muito perigoso para as vítimas enredadas. Eu acho um perigo muito grande quando profissionais dizem que o espectro narcisista instinto borderline, essas pessoas são fofas, são como crianças grandes que só querem atenção, são fofas. O problema está nos psicopatas. Pessoal, isso é muito perigoso, porque os devoradores de atenção, os buracos negros, causadores de drama e caos do espectro da zero empatia, narcisistas, histriônicos, borderlines e psicopatas, todos são destruidores das vidas dos conviventes íntimos. Todas as pessoas que convivem na intimidade com um narcisista, todo o espectro da zero empatia, essas pessoas adoecem, passam a ter disfunções psicoemocionais, neurológicas e físicas, déficit de atenção, ansiedade, fobia, depressão, ao passo que o narcisista continua a sua caminhada lépido e faceiro, achando com a convicção plena de que não tem problema nenhum. Problemas são os outros. É muito importante isso que eu digo para os meus pacientes que ainda acalentam a esperança de que o narcisista, numa fase mais avançada da vida, afinal de contas, vai ficar idoso, doente, essa pessoa vai ficar fragilizada, o narcisista, e vai chegar a um ponto de amolecer o coração. Para reconhecer a parcela de culpa, de dano que ele, o narcisista, fez na vida do alvo, e vai reconhecer o quanto que o alvo se esforçou ao longo da vida em prol do narcisista. Se for ouvir a opinião daqueles profissionais que dizem que os narcisistas sentem todas as emoções, inclusive culpa e remorso, só vai estimular
que as pessoas enredadas e espoliadas continuem acreditando ad eterno nessa remissão, essa redenção do narcisista. Pessoal, se possível, o narcisista vai mandar escrever na lápide do túmulo. Se possível, o narcisista vai mandar escrever no obituário dele. Obituário é aquilo que se publica, hoje não se faz muito isso, nos jornais, uma homenagem final, uma dedicação final em prol do falecido. E eu digo para os meus pacientes para que, uma forma de eles deixarem para trás toda a esperança de uma redenção, eu digo, se possível, o narcisista vai mandar escrever na lápide do túmulo, no obituário, que ao fim e ao cabo, tudo de ruim que aconteceu na vida do narcisista foi culpa do alvo. Isto parece chocante, mas é uma maneira de o alvo aprender a brecar, dar um stop loss, dar uma parada e dizer: não vou chorar leite derramado e não vou continuar tentando tirar leite de pedra, porque o narcisista, ele tem uma forma cristalizada de ser. É uma forma cristalizada, distorcida, em que ele tem o falso eu, o verdadeiro eu, a podridão, e uma couraça. E o falso eu, a fachada é adaptável. Não há narcisista que sinta emoções positivas e culpa e remorso. Não existe. Porque no dia em que o narcisista sentisse culpa e remorso, ele teria dor na consciência. E isso, os estudiosos do transtorno de personalidade narcisista e os próprios narcisistas que escrevem, Sam Vaknin, H.G. Tudor, os estudiosos, meu livro, vários livros que estão aqui mencionados na referência do meu livro, Marie-France Irigoyen, Zeri Ballard, Tina Fuller, Gregory Zafuto, Shahid Arabi, Jackson Mackenzie, Tina Sweden, todos eles e outros aqui são uníssonos, unânimes. O narcisista não sente emoções positivas, não sente culpa e remorso. Acreditar nisso é manter a vítima na teia. E cada ano, cada década em que a vítima permanece na teia de manipulação com a falsa esperança de uma redenção, isso destrói a saúde psicoemocional, física, financeira, social da vítima. Pessoal, este foi o vídeo O Narcisista Sente Emoções. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal. Nós já temos aqui 15.600 inscritos. Temos aqui 60 e poucos vídeos. São poucos vídeos, mas com um conteúdo muito rico. Compartilhem, deem um like. Eu só permaneço aqui no YouTube graças ao engajamento e à participação de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. É isso que vai fazer o canal ficar mais fortalecido e que este conhecimento libertador chegue a outras pessoas. Se você quiser marcar uma consulta ou consultoria online,
seja na parte de telemedicina, neurologia, neurocirurgia, seja na parte de saúde mental, eu sou neuropsicanalista, na parte de relações disfuncionais, eu sou especialista nisso. Se você quiser montar uma estratégia envolvendo a visão jurídica, eu sou processualista civil, é só passar um e-mail para o endereço que está no próprio vídeo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e no WhatsApp, que também está aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.